Fala, estrangeiros, tudo bem? Tive pensando essa semana sobre uma coisa interessante com relação à imigração, né? Todo mundo viu que em 2015 houve uma imigração em massa aí de chegada, né, de imigrantes aí, oriundos do norte da África, onde estava tendo guerras civis e guerras militares também. E no total foram acho que 1,8 milhões de pessoas que entraram assim na Europa, que realmente desequilibrou a Europa de uma forma brutal, né? A gente pode ver ali pelo mapa, onde entraram os primeiros imigrantes, foi sempre pela Grécia e também pela Itália, né? E por isso depois foram para a França e foram para a Alemanha. A Áustria também teve alguns, mas esses 4 países foram um dos mais impactados, né? Na Suíça também receberam alguns refugiados, mas não muitos. E teve uma triagem também aqui na Suíça para ver quais tipos de refugiados estavam entrando. Eram realmente refugiados, porque são realmente pessoas que não determinará, não quero simplesmente sair daqui e ir para a Europa. São pessoas que estavam bem estabilizadas no país delas, mas por causa dessas guerras, sabe, da guerra civil principalmente, que são brutais ali no norte da África, a pessoa realmente falou, não, quero sair daqui, não quero dar esse futuro para minha filha, para o meu filho, então resolveu dar esse passo aí de ir para a Europa, né? Mas no ponto de vista europeu, como é que ficou a Europa 3 anos depois? O que aconteceu agora, né? E qual que é a nossa perspectiva para os imigrantes que já estão aqui, ou para a pessoa que está pensando em ir para a Suíça, então ir para a Europa? Como é que eu posso, depois dessa avalanche de pessoas que entraram na Europa, como é que está a situação para mim, que eu quero chegar agora na Europa, né? Muita coisa mudou, mas também tem muita coisa que continua a mesma coisa, né? Se a gente vê esses 4 países que foram bem impactados, a gente vê nas notícias aí as quebra-pau que está tendo aí agora na França, ou então justamente na Alemanha também, muita coisa política correndo por trás das mangas, mas numa primeira fase a gente viu esse desequilíbrio aí da Europa, nem mesmo os políticos, Angela Merkel, o Macron, o primeiro-ministro italiano também, ninguém sabia direito o que fazer, né? Tava chegando muita gente, tava todo mundo falando não aceita, tem um pessoal mais conservador falando não aceita, faz triagem e tal, então eles simplesmente aceitaram todo mundo, abriu a porta e entra todo mundo, que causou um desequilíbrio não só cultural, religioso, estrutural mesmo do país, sabe? Então era muita gente na rua, pegar as fotos aí de ver a estação de trem, todo mundo na estação de trem dormindo em cima do trilho, sabe? Que era onde tinha teto, então todo mundo dormindo, então o trem já não andava nem pra lá nem pra cá, sabe? Então nessa primeira fase de desequilíbrio, todo mundo meio que entendeu, não, tá precisando, nós somos todos seres humanos, então vamos acolher as pessoas aí. No segundo ponto, começou a surgir essa intolerância, sabe? Agora, se essa intolerância é uma coisa justificada ou não, fica aberta a opinião de cada um aí, né? Muita gente falou que não, a gente tem que dar um jeito aqui disso aqui dar certo com esses imigrantes. Muita gente falou, não, faz uma cidade, então um lugar onde esse pessoal pode ficar e vamos fazer uma triagem das pessoas para serem introduzidas passo a passo, periodicamente no mercado profissional, aprendendo a língua alemã, por exemplo, na Alemanha, aprendendo alemão, então aprendendo francês na França, curso profissionalizante, então sabendo qual que é o currículo da pessoa para integrá-los na sociedade, né? Mas muita gente falou assim, não, deixa as pessoas aqui, não tem que colocar separado igual um zoológico, não, vou ter que deixar todo mundo junto. Mas tudo começou a gerar uma intolerância, que a pessoa estava acostumada com a rotina do dia a dia, né? E a rotina do país mesmo, né? Como o país andava, o tempo que o país andava. Teve uma desaceleração com esses imigrantes que chegaram, né? Então teve muita gente andando na rua sem fazer nada, sabe? A pessoa não tinha emprego, não tinha nada, sabe? Então a pessoa ficava andando na rua, tinha muito choque religioso também, muita gente veio de países muçulmanos e as mulheres na Europa são mulheres bem dominantes, né? Que dominam e que falam, que não sei o que e tal, são empoderadas. Então quando tinha esse choque de cultura entre os dois, então a gente viu muitos vídeos aí na internet também, saiu notícias nos jornais de mulheres que foram agredidas por esses homens que não aceitavam que mulheres falassem assim com elas, homens que começaram a querer, pessoas mesmo, querer construir mesquitas e chega na escola, tira a burca ou fica com a burca, mas na hora de fazer uma aula de natação tem que tirar a burca e fala que não tira, depois a minha quis tirar. Então teve várias nuances aí de coisas
coisas culturais que aconteceram e começaram a gerar essa intolerância a nível europeu, das pessoas do europeu com relação a eles, que eles começaram a perceber que esses imigrantes que chegaram não estavam preparados a se adaptar à cultura europeia, não estavam preparados a aceitar como a Europa funciona. E eles começaram a falar assim, não, nós já aceitamos aqui, então agora você tem que aceitar como nós vivemos aqui, tem que se adaptar. O que não está acontecendo, até hoje a gente vê que isso, até essas regiões na Inglaterra chamam regiões no-go, né? Você não pode entrar lá dentro porque realmente você vai levar uma se entrar lá, né? Então essa intolerância começou a crescer, sabe? Querendo ou não, é um fato que existiu e a gente começa a perceber isso também nas pessoas, sabe? Que a pessoa começa a colocar, principalmente pessoas que são burras, sabe? Realmente, pessoas burras, na minha opinião, que chegam e colocam todo mundo no mesmo saco, sabe? Em vez de falar que as pessoas são indivíduos, não, esse indivíduo fez isso, então eu não concordo com ele. Então, esse aqui não tem nada a ver com o assunto. Não, coloca todo mundo no mesmo saco, imigrantes. Todo mundo junto, sou contra imigrantes. São pessoas que têm, na minha opinião, intelecto muito baixo, né, para fazer uma coisa dessa. Então, essa intolerância é uma coisa que precisa ser bem estudada, mas é o que está acontecendo, sabe? Intolerância contra a imigração, contra imigrante, fecha as portas, agora não deixa também mais ninguém entrar, né? Então, foi uma segunda fase, um segundo passo que desenvolveu dessa avalanche de imigrantes que chegaram, né? Então, o terceiro ponto, na minha opinião, foi a estrutura, né? A crise estrutural que teve no país. Que mesmo as crianças começaram a entrar nas escolas com a religião e com a cultura e com vários outros aspectos que antes não existiam na sociedade europeia, que estão chegando agora, né? Então, toda essa estrutura está sendo removida aqui da Europa agora. Tanto é que, se você for ver na Inglaterra, o nome mais comum entre adultos, entre pessoas de 18 a 25 anos é Mohamed. Sabe? Então é uma coisa que realmente está mudando muito na cultura europeia, né? E que está deixando os europeus muito céticos agora aos imigrantes. Então, uma coisa que eu percebo que eles continuam bem abertos é quando a pessoa se adapta à cultura. Então mostra uma determinada abertura à integração na sociedade e entender como é que a sociedade funciona e se adaptar a essa sociedade. Eu não estou falando nada de a pessoa tem que perder a personalidade, agora eu vou deixar de ser brasileiro, não, para sempre. Eu sempre falo, eu sempre vou ser brasileiro, sabe? Mas também eu tenho que entender que eu vivo numa sociedade suíça, sabe? Eu vivo com uma cultura suíça. Então eu tenho que entender essa cultura, eu tenho que me esforçar para entender os costumes, os valores dessa cultura e me adaptar a essa cultura, sabe? Aprender a respeitar essa cultura, que não tem nada de errado, sabe? Então você tem que aprender a fazer isso. E eu acho que o europeu está muito aberto a esse tipo de imigrante, está realmente preparado a entender a cultura e falar sobre esse assunto de uma forma aberta, de uma forma sem tabus, e não ser aquela pessoa que, não, na minha cultura é assim que eu vivi, é assim que eu quero viver aqui. Então volta naquilo que eu falo, sabe? A pessoa cria uma atmosfera Síria, ou do Iraque, ou então do Brasil mesmo, sabe? Onde só tem pessoas brasileiras, ou iranianas, ou do país, seja lá de onde que elas venham, que vivem ali dentro daquela bolha. E o europeu tem uma rejeição gigantesca contra esse tipo de pessoa que não fala língua, que só faz isso e que não faz mais nada e não quer estar preparada a se abrir e a entender a cultura e os valores daquele país. Então, uma coisa que eu realmente quero falar para todo mundo que já vive aqui do lado de fora, então está pensando em vir para a Europa, pensando em vir para a Suíça, realmente seja aberto a entender os valores do país. Quais são os valores da Suíça? Sabe? Quais são os costumes da Suíça? O que o suíço faz ou não faz? Por que ele faz esse tipo de coisa? Sabe? Por que o suíço fala da maneira que fala? Por que o suíço é mais reservado? Por que o suíço não se abre de uma forma tão fácil? Sabe? Como é que funciona a sociedade em si? Qual que é o tempo? Como é que a sociedade tic-tateia? Sabe? São coisas que a pessoa realmente tem que estar aberta a aceitar dessa forma e se adaptar também, sabe? Nesse meio caminho com relação à Suíça, sabe? Então acho que uma coisa que já existia um pouquinho no passado, mas que não era tão forte, mas com essa imigração em massa que chegou 3 anos depois, acho que esse é o efeito que gerou no povo europeu. Eu acho realmente isso, beleza, galera? Jesus abençoe. Tchau, tchau.